Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Hoje, em todas as dioceses do mundo cristão, católico, é aberto o Ano Santo, proclamado assim pelo Papa Francisco. A cada 25 anos, a Igreja promulga um ano chamado jubilar ou Ano Santo. É uma oportunidade para que os cristãos possam revigorar sua fé, reencontrar as razões da sua esperança e manifestarem em gestos concretos o amor com que Deus primeiro nos amou e nos ensinou também a fazer assim aos outros. Portanto, 2025, ano das graças de Deus, ano de indulgências. Pedi a vocês na noite do Natal que não deixassem de se confessar, procurassem no sacramento da reconciliação ou sacramento da penitência esse encontro íntimo, pessoal, intransferível com Deus na pessoa de um sacerdote, alguém que a Igreja qualificou para ouvi-lo e também para abençoá-lo, perdoando de seus pecados. É católico fazer isso. É assim que nós entendemos. Qualquer um de nós pode falar com Deus a qualquer momento. Nós não precisamos de intermediários. Ele está pronto a escutar e atender a todo aquele que o busca na sinceridade do seu coração, seja quem for. Mas no sacramento chamado da reconciliação, o sacramento do perdão, a confissão, nós encontramos a cura para as nossas feridas espirituais. Sempre foi assim entre nós. Mandamento de Jesus, que aqueles seus ministros ordenados pudessem perdoar os pecados de seus irmãos. Jesus quis se fazer presente de uma forma física, visível, para que o perdão dele pudesse chegar ao coração daquele que assim o queira. Em nossa paróquia, todas as missas, todos os dias da semana, eu estou atendendo confissão logo após a missa, não importa se seja domingo ou feriado. Às vezes eu fico aqui depois da missa 1 hora, 2 horas atendendo confissões, mas durante a semana também.
A pessoa que não pode vir no horário da missa, a missa é às 7 da manhã. E na quarta-feira, além das 7 da manhã, tem também às 7 da noite, que é quando nós rezamos pelos fiéis cristãos falecidos. Mas se a pessoa não pode nesse horário, ela liga para a igreja e combina um horário. Então, eu estou, de acordo com as minhas possibilidades, à disposição para atender. E assim também os outros padres que trabalham aqui. Portanto, nós procuramos ir de encontro à possibilidade da pessoa, a hora que ela pode, além desse horário oficial que nós temos aqui, sempre depois das missas. O perdão não apaga o passado, mas faz com que a gente olhe para os acontecimentos com um outro olhar, sem dor, sem raiva, sem mágoa, sem ressentimento, sem desejo de vingança. E assim a pessoa pode continuar a sua vida, o seu caminho, sem estar amarrada a um acontecimento passado ou a uma pessoa que o feriu, que o machucou, que o humilhou. Da mesma forma, pedir perdão, mesmo que a outra pessoa não queira nos perdoar, mas é expressão de grandeza interior. Somente pessoas lúcidas, pessoas amadurecidas emocionalmente, pessoas crescidas espiritualmente, são capazes de reconhecer o próprio erro e de ir a quem se sente ou foi ofendido e dizer: me desculpa, foi na hora da raiva, eu não quis dizer aquilo. E assim por diante, cada um saberá tratar, segundo a grandeza, a generosidade do seu coração, aquela pessoa a quem feriu. Portanto, tão importante quanto pedir perdão é conceder. Por isso, no sacramento da reconciliação, nós aprendemos a fazer isso diante de Deus. É quando a gente olha para si mesmo, não como quando a gente está sozinho no quarto ou dirigindo o carro, mas você está diante do olhar de uma outra pessoa que recebeu um mandado divino para te escutar e tem o poder em suas mãos para te perdoar. Se você não acredita nisso, não vale a pena. É a mesma coisa a Eucaristia. Todos os sacramentos, todos eles são feitos de sinais que carregam o sentido. Mas nós somos homens, pessoas, humanos, nós necessitamos de sinais. Você ama uma pessoa, mas nunca fala para ela, nunca dá uma flor, um cartão, um olhar, tem medo, tem vergonha, sua autoestima é muito baixa. A pessoa não sabe o que você está sentindo. Como seria bom se ela pudesse interpretar seus pensamentos, né? Mas a gente não tem esse poder de saber o que o outro está sentindo, a menos que ele manifeste uma rosa, um elogio, um olhar, um abraço, sinais. Assim Deus fala conosco através de sinais. A mão do Padre é o sinal da mão de Deus que se abre para nos abençoar, para consagrar, para perdoar. Hoje, a Igreja celebra esta solenidade chamada a Sagrada Família de Nazaré e nos coloca como modelo esses que são para nós pessoas que fizeram em tudo a vontade de Deus. Por isso são para nós como que modelos. Mas uma coisa que eu aprendi, espero que vocês também possam entender, não existe família ideal, nem aquela de Nazaré. Eles também tinham problemas. Maria ficou grávida antes do casamento. Parece que não é nada para nós, né? Mas isso foi terrível na sua época. A gente chama isso mãe solteira, né?
E o Papa ficou muito bravo, dizendo, não existe mãe solteira, mãe é mãe. Para a gente parar de falar assim, porque é uma forma discriminatória de dizer mãe solteira. Ah, não é casada. Não, mãe é mãe. Maria se casou, já estava grávida. Grávida do Espírito Santo. Mas as pessoas que não acreditam teriam apedrejado a ela se soubessem. Portanto, não foi alguém que seguiu a regra, como a gente gostaria que os filhos, os netos fizessem, né? Casar direitinho na igreja, celebrar 50 anos de casado, não seria bonito? Ter filhos. Mas a vida não é assim. A vida não faz o que a gente quer. A gente é que muitas vezes tem que fazer o que a vida quer da gente. A vida desfaz os nossos sonhos, pica os nossos desejos, esparrama na nossa frente, nos dá tombo, nos faz cair. E o que ela espera de nós? Que saibamos nos levantar, continuar, acreditar que vale a pena viver. Por isso é que a vida faz assim conosco. Desmancha os nossos sonhos, não para nos destruir, mas para que possa ser despertada em nós as forças que de outra forma talvez ficassem dormentes dentro de nós. Maria, juntamente com José, enfrentou essa grande dificuldade. Logo que Jesus nasceu, e vocês sabem as circunstâncias do seu nascimento, não havia quem os assistisse, não havia conforto nem segurança. E nós nos reportamos às famílias que trazem à luz os seus filhos em situações semelhantes. Ontem almocei com as minhas irmãs e conversando falamos de uma conhecida nossa que teve uma gravidez de gêmeas, mas a pessoa não pôde ir à maternidade. Então veio uma parteira fazer o parto. E ela não conseguiu tirar a segunda filha. A primeira conseguiu tirar, a segunda não. Aí foi para o pronto-socorro, mas já não havia mais possibilidade. Por que ela não foi para a maternidade? Por que ela não fez o pré-natal? Porque não podia, não tinha dinheiro. Quantas pessoas vivem nessa situação de precariedade? E Jesus quis, isso foi escolha dele, nascer da mesma forma que nascem os mais pobres, para que ninguém se sentisse excluído de Deus. Deus sabe a dor de uma mãe que vê um filho natimorto. Deus sabe a dor de uma criança que nasce sem os recursos necessários, sem o carinho dos avós, os brinquedos, o conforto de uma maternidade. Assim que Jesus fez 2 anos de idade, o rei Herodes decretou a matança das crianças. Celebramos ontem, não foi? Qual a festa que nós celebramos ontem? Se vocês não souberem, eu vou ficar muito chateado. Qual? Os Santos Inocentes. Ontem. Grande festa da igreja. O rei Herodes matou centenas de crianças, meninos de 2 anos. Passou a espada, porque ele queria que fosse encontrado o Messias entre as crianças que nasceram até 2 anos de idade. E naquele ano, centenas de crianças em Jerusalém celebravam seu 2º aniversário e as crianças foram arrancadas dos braços de sua mãe e passadas ao fio da espada pelos soldados. Tudo tem um sentido. Quantas crianças não morrem na primeira infância e vítima das mais diversas circunstâncias? Uma delas é o abandono dos pais. Falta de cuidados. Morrem de fome, de doenças tratáveis. Morrem por falta de vacina, falta de higiene. O aborto. Eu sempre quando falo disso, tenho muito cuidado, porque eu não quero que ninguém se sinta ferido, machucado por isso, porque eu sei que muitas pessoas fazem isso, às vezes sem consciência, mas são milhões, no Brasil, milhões por ano de crianças abortadas. E no país isso é proibido. Portanto,
é crime pela lei e é pecado. Mas então essas crianças que morreram por causa de Jesus são chamadas santos inocentes. E elas representam e significam todas as crianças que tiveram as chances de sua vida cortada, interrompida pela maldade, pela violência. Hoje nos encontramos com a família que sobe até o grande templo em Jerusalém por motivos religiosos. Todo ano, os judeus fiéis fazem ainda essa peregrinação de ir ao grande templo e tocar naquelas pedras. A família de Nazaré deu exemplo ao seu filho de obediência religiosa. Temos que prestar atenção nisso. Eles seguiram a tradição, os costumes da sua religião e ensinaram o seu filho, a Jesus, a fazer o mesmo. Isso é muito importante. Quando eu falo para vocês, tragam as crianças para a igreja, deixem que elas andem pelos corredores, que elas façam as suas brincadeiras. Uma igreja que não tem voz de criança é uma igreja como um jardim sem flor, como diz a música que nós cantamos todos os anos. As crianças precisam ver os seus pais na igreja, precisam ver os seus pais comungando. As crianças têm que ver os pais ajoelhados, rezando, em silêncio. Elas saberão, quando precisarem, onde procurar. Porque meu pai, minha mãe, eles iam à igreja. A família de Nazaré nos mostra que o exemplo é que edifica. Nesse dia, Jesus, com 12 anos de idade, está pronto para fazer o seu rito de passagem. Até hoje, os judeus, nessa idade, celebram um rito de passagem para a idade adulta. Eles chamam de Bar Mitzvah. Então, o menino, aos 12 anos de idade, é levado na sinagoga, que é o templo dos judeus. A comunidade se reúne, os familiares, há uma grande apreensão, porque o rabino faz perguntas sobre a Torá, que é a Bíblia antiga, o Antigo Testamento, para aquele menino. Se ele não responde, é uma vergonha para a família. A criança sai humilhada, porque não foi catequizada. Os pais não souberam ensinar a criança a lei de Deus. No tempo de Jesus, era uma vara. Cada resposta errada era uma varada nas costas. E a família era motivo de gozação dos outros, porque não ensinou o caminho da religião ao filho. Não está pronto para ser adulto. Por isso que nós encontramos Jesus hoje no templo, por iniciativa própria, fazendo o seu bar mitzvah, falando com os mestres, interrogando, escutando. Mas, para mim, o que mais importa nesse evangelho de hoje é a atitude dos pais. Desde o nascimento de Jesus, aliás, desde a sua concepção, José e Maria estiveram juntos. Na fuga que fizeram, quando Herodes decretou a matança dos meninos, eles fugiram para outro país, foram migrantes no Egito. Os dois levaram o menino para longe, para proteger a família. Nesse dia, eles caminham de volta para casa durante um dia inteiro, sem se dar conta de que o menino não estava com eles. As nossas crianças hoje, de uma forma muito geral, elas não são preparadas para o crescimento, para o enfrentamento, para a frustração. Os pais querem proteger de todas as formas, evitar que elas se machuquem, que elas vejam alguma coisa ruim. Tem esse pai, é muito querido meu, essa família, mas o menino de 4 anos está com dificuldade de fala. Então foram à fono,
Com 4 anos de idade, ele está fazendo exercícios, mas aí o pai quis que ele conversasse comigo um pouco. Então, eu os convidei para a minha sala e nos sentamos. E eu perguntei para o menino, sabia o nome dele naturalmente, mas como você se chama? E o pai disse, é fulano. Quantos anos você tem? Ele vai fazer 4 anos. Eu falei, pai, dá licença. Essa conversa é entre mim e seu filho. Espera lá fora, faz favor. Ele ficou muito chateado e foi difícil tirar da minha sala. Mas eu tive que fazer. Ele sequestrou a voz do filho e achava que o garoto tinha problema de fala. Esse desejo de super proteger, de se antepor às necessidades da criança, de supor que você sabe tudo o que a criança está sentindo e pensando, você aniquila esse potencial extraordinário que cada um tem de nós, dentro de nós, de se fazer grande, de crescer, de fazer a diferença no mundo. As crianças têm força própria, elas crescem por si. Nosso papel é ajudá-las. Nosso papel é não deixar que nada de mal aconteça a elas. Nosso papel é proteger as crianças, alimentar, dar educação, mas não tirar das crianças essa possibilidade de crescerem como seres humanos. Eles voltaram para casa e só um dia depois perceberam que Jesus não estava com eles. O menino de 12 anos tem que saber cuidar de si mesmo, e os pais confiaram nele. Voltaram e só 3 dias depois o encontraram. E aqui eu termino a nossa homilia de hoje com esta pérola, esta joia, que para mim é um referencial da minha vida. Eles não bateram no menino, não o chacoalharam, não mostraram para eles as suas emoções desordenadas. Mas como Jesus fará mais tarde com outras pessoas, eles olham para ele e perguntam, por que é que você fez isso? É a chance que nós damos à pessoa de desvelar a sua consciência, de encontrar dentro de si os motivos das suas ações. É dar a ela a chance de crescer. Talvez ele não tivesse refletido naquilo que fez, de como ele estava angustiando seus pais. Ele não tinha noção. Mas ao perguntarem para ele, e ao dizerem com sinceridade, nós estávamos angustiados à sua procura. Por que é que você fez isso conosco? É a chance que nós temos de ajudar as pessoas a conhecerem a si mesmas. É olhar para elas. E é muito difícil. Mesmo quem nos ofende. Por que é que você fez isso? Olha como você me magoou. Se houver na pessoa um lampejo de bondade, se houver na pessoa um pequeno raio que seja de espiritualidade, ela olhará para si e vai se retratar. Olha, me desculpa, eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas você deu a ela a chance de olhar para si mesma. E agora o fecho de ouro. Jesus fala aos seus pais da missão que ele tem. Cada um de nós tem uma missão nessa vida. É pessoal, é intransferível. Por mais que a gente ame alguém, você não é capaz de entender a relação dela com Deus, o que Deus pede a ela. Jesus fala para eles, eles não entendem, mas respeitam. E o evangelista diz, mesmo sem entender, ela guardava tudo no seu coração. Quando Jesus estava na cruz, o último suspiro que ele deu, ela estava lá. Não desmaiou,
não entrou em surto. Diz a Escritura que ela estava em pé diante da cruz. Só aí é que todas aquelas coisas que ele fez e falou, que estavam guardadas no seu coração, é que fizeram sentido para ela. Então, ela tinha de onde tirar força, ela tinha de onde tirar um sentido para os acontecimentos, ela tinha de onde tirar razão para continuar. Foi ali, naquele derradeiro momento, que ela entendeu tudo. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai.